A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais. Vamos começar o culto nessa tarde de hoje, nessa tarde de 4/11/2024, segunda-feira. Juízes, capítulo 8. Gideão apazigua os Efraimita e mata os reis dos Medianita. Então os homens de Efraim lhes disseram: Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os Medianitas, e contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rasbiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Do que a vindima de Abiezer? Jeová vos deu na vossa mão os príncipes dos Medianitas, Oreb e Zibe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então só ele se abrandou para com ele quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansado, mas ainda prosseguindo, disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Zalmuna, rei dos Medianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Esta já é a palma da mão de Zeba e de Zalmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército. Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carco, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos que ficaram do exército dos filhos do Oriente. Os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tenda, para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Zalmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos, os reis dos Medianitas, a Zeba e a Zalmuna, e a afugentou a todo o exército. Voltando por Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez pergunta, qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciões, 77 homens. Então veio a homem de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Zalmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo: Esta já é a palma da mão de Zeba e Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados. E tomou os anciões daquela cidade e espinho do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Zalmuna que homens eram os que mataste em Tabor. E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um ao aparecer como filho de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Viva o Senhor, que se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeta, seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia porquanto ainda era mancebo. Então disseram Zeba e Zalmuna: Levanta-te tu e acometa-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou Zeba e a Zalmuna, e tomou as luetas que estavam aos pescoços dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz um efode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes de seus despojos,
porque tinha pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram a eles: de boa mente os daremos. Estenderam uma capa e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro. Áfora, as loetas, as cadeias, os vestidos de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e a áfora e as coleiras que os camelos traziam ao pescoço, e fez Gideão disso um efode, e pô-la na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e lhe pôs por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice. E foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra, dos Abiezeritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após dos Balaíns, e puseram a Baal Peberite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Jeová, que os livrara da mão de todos seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Tá vendo, meu irmão? Mesmo assim, Israel continuou a adorar outros deuses estranhos, os deuses pagãos. Não é um Deus vivo, é um Deus pagão morto. Mesmo assim, Israel, como ela esqueceu, igual está escrito aqui, ó, presta bem atenção. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Jeová, viu? Que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Tá vendo? Sempre esqueciam, tá vendo? Como nos dias de hoje o mundo está. O mundo sempre esquece das coisas boas que o Senhor faz. Tá vendo? Aí sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após dos Balaíns, e puseram a Baal Berite por Deus. Aí, tá vendo aí? Como é que eles começaram a adorar os deuses pagãos. Tá vendo? Presta bem atenção. E sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após dos Balaíns, e puseram a Baal Berite por Deus. Tá vendo? E no versículo 34 já fala: e os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Jeová, que os livrara da mão de todos seus inimigos em redor. Tá vendo? E nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Tá vendo, meu irmão? Por mais que o bem que Gideão fez para Israel, Israel mesmo assim, Israel esqueceu do Jeová, esqueceu de Gideão, esqueceu das coisas boas o que Gideão fez para salvar eles. Esqueceu o próprio Jeová também, como nos dias de hoje. É por isso que o Senhor está mandando castigo para todas as nações. Né? Todas as nações o Senhor está mandando castigo por causa disso. Por isso que eu estou mandando destruição, tudo aí. Né? Igual vai ser ceifado muitas pessoas. É por isso que o Senhor está mandando castigo para ceifar, porque o povo esqueceu dele. Igual eu já falei, o Senhor não vai deixar ninguém viver de graça nessa terra, não. Tem que voltar para os pés dele, dizimar, ofertar e ficar firme na igreja. Estou falando para os inscritos que estão aqui. Entendeu? É isso aí. É porque o povo esquece, tá vendo, meu irmão? O povo sempre é culpado. Vocês do outro lado são sempre culpados de todos os problemas, tá vendo? É igual Israel, que os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Jeová. É igual você esquece do Senhor todo dia, toda hora, todo momento. Quem disse que vocês estão lembrando do Senhor igual eu estou lembrando aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de noite, após dia, pós-mês, pós ano? Que dia que vocês estão lembrando do Senhor? Nenhum dia, meu irmão. Então como é que as bênçãos vão chegar a vocês? Como é que a salvação vai chegar para vocês? É por isso que o Senhor está mandando castigo para vocês do outro lado, entendeu? Quando vocês aprenderem a obedecer direitinho, não aprender a esquecer
as coisas boas que o profeta faz, as coisas boas que o pastor faz, né? O que é coisa boa? Pregando a palavra, ajudando vocês na palavra, ajudando na oração, ajudando em tudo aqui, né? Aí quando vocês esquecem essas coisas, o Senhor manda castigo, igual o Senhor mandou castigo ali para Israel. Israel esqueceu de Gideão, esqueceu de Jeová, esqueceu das coisas boas que Gideão fez e esqueceu de Jeová ainda também. Entendeu, meu irmão e minha irmã? Tem que parar com essas coisas aí. Aí nós aprendeu. Gideão recusa governar, faz um efode e morre. Nós aprendeu. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos medianitas. Agora vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nesta tarde. Abençoa somente meus inscritos que estão nesses dois canais. Primeiro esse canal Simão da Silva Santo Simão e outro canal Pastor Simão da Igreja. E também nos 6 Facebook e WhatsApp. Vocês aprenderam aqui com 300 homens, Gideão venceu. Olha aí, como Gideão veio a Jordão, passou com os 300 homens, tá vendo? Com 300 homens venceu milhares de homens e milhares de inimigos. É assim que o Senhor faz com o fiel. Um homem com o Senhor já é maioria, né? Um homem com o Senhor já é 2 mundos. Um homem só já é 2 mundos, né? Não precisa de milhares de pessoas ao tal lado. É a mesma coisa a salvação. Quando Jesus vier também, isso aqui que nós aprendemos. O que nós aprendemos aqui? Quando Jesus vier, é a mesma coisa que vai acontecer. Vai subir separado. Para quem não entendeu essa palavra de 300, vai subir separado. Só os escolhidos. O negócio é que Deus escolheu só pessoas que estavam na presença dele. A mesma coisa vai acontecer na vida de Cristo. Só quem está dentro da igreja. Entendeu, meu irmão? E minha irmã, isso aí também é um ensinamento para a volta do Senhor Jesus Cristo, que ele vai buscar separado e escolhido. Entendeu? É isso aí, meu irmão, minha irmã. Vamos encerrar aqui. É por isso que pastor Simão Santo não olha a quantidade de pessoas, porque vai entrar lá em cima separado, é escolhido e separado, né? Só os guerreiros que lutam, que está dentro da igreja, que está dizimando, está ofertando, está ajudando o pastor, está ajudando a igreja, está aprendendo com os cultos, que é os principais, aprender com os cultos, aprender com os ensinamentos, que é o mais importante de tudo ainda, né? É isso aí que vai entrar lá em cima. Só os escolhidos, separados, igual o Jeová, o Pai de Jesus fez aí. Pegou o povo separado para vencer a guerra. Para o povo entender, para o povo de Israel entender aí, que não é a quantidade de pessoas que vence uma guerra, mas sim escolhido que ganha. Ou seja, separados que ganha. Não é por muito que ganha, mas sim por pouco que ganha. Aleluia! Tá vendo como é que esse Jeová é muito inteligente? Essa igreja aqui também é inteligente, meu irmão e minha irmã. Entendeu? Essa igreja aqui também tá igual eu. Eu também tô vencendo o quê? Eu e o Pai e o Filho e o Espírito Santo que tá vencendo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Entendeu, meu irmão e minha irmã? É assim. Porque o profeta olha para o Senhor Jeová. Olha para o Criador. Igual Gideão falou uma palavra aqui, que eu gostei dessa palavra que ele falou. Igual ele falou ali, ó. No versículo 23. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Tá vendo, meu irmão? Gideão sempre colocava o Criador em primeiro lugar. É isso que eu sempre faço também. Coloco o Criador em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã. O pastor sempre coloca o Criador em primeiro lugar. É isso que vocês têm que aprender na vida. Você quer uma bênção, quer uma vitória, tem que colocar o culto em primeiro lugar. Tem que colocar os ensinamentos em primeiro lugar. Tem que colocar os dízimos da oferta em primeiro lugar. Tem que colocar a obra em primeiro lugar das suas vidas. Vocês têm que aprender essas coisas. Entendeu? Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Tá vendo? Não permitiu nem que o filho dele dominasse também não. Para que o povo de Israel saiba o quê? A vitória vem de Jeová, a bênção vem de Jeová, a ajuda vem de Jeová, a salvação vem de Jeová. A ajuda vem dentro do templo quando obedece os cultos e os ensinamentos das Escrituras, igual eu estou ensinando para vocês.
entendeu? E aqui, vocês entenderem a família dele, igual fala aqui, ó. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, habitou em sua casa. E versículo 30 agora, onde que eu queria voltar aqui. E teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs por nome Abimeleque. Então aqui, meu irmão, nessa época, os homens poderiam ter muitas mulheres, que era normal. Nessa época aqui, pra vocês entenderem, os homens poderiam ter muitas mulheres, porque ali era uma ordem que o Senhor tinha dado a todos os homens dessa época, ainda mais os homens que adoravam o Senhor, eles tinham sim mais mulheres, eles casavam com várias mulheres, porque ele teve 70 filhos, então já dá para ver que é muitas mulheres mesmo, lá, igual eu falo aqui, ó, que tinha muitas mulheres. Então, Gideão era um homem feliz da vida, que tinha muitas mulheres ao redor dele, entendeu? É muita, igual eu falo, de 70 filhos já dá pra parar pra pensar quantas mulheres já teve, né? Entendeu? Então, nessa época aqui, para vocês não confundir, o homem podia ter. O homem podia, presta atenção, podia. O homem podia ter várias mulheres. Nessa época, agora não pode mais. Só uma mulher que o homem tem que decidir casar. E a mesma coisa, como diz, só o homem tem que decidir uma mulher, como diz. O homem tem que decidir só com uma mulher, exatamente. O homem tem que decidir só com uma mulher. E a mulher também decidir só com um homem. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Nessa época aí, qualquer homem poderia casar com várias mulheres que ele quiser, né? Poderia casar com várias mulheres que quiser. Várias. Não tinha, como diz, não tinha limite, não. Toda vez que ele queresse. Toda vez, todo ano, ele podia rodar o mundo inteiro e ter várias mulheres. Nessa época aí era permitido, né? Cada homem pegasse quantas mulheres que ele quiser. Mas ali era uma união, igual Gideão, que era uma união bem boa, entendeu? Era uma união ótima, entendeu? E então, nessa época aqui, poderia ter várias mulheres, sim. O homem podia casar com várias mulheres, mas agora não pode, entendeu? Agora não pode, por que não pode? Porque o Senhor não permite mais que o homem faça isso, entendeu? É o Senhor mesmo que depois nós vamos aprender mais para frente, nós vamos aprender muito mais aí. Isso aqui eu só estou falando para acordar suas cabeças. Hoje o Senhor não permite mais. O homem tem que ser dono só de uma mulher. O homem tem que ser dono de uma mulher só. Ou seja, o homem tem que mandar só em uma mulher. Entendeu? E a mulher também mandar só no homem. E só em um homem. E a mulher também mandar só em um homem. Entendeu? Como diz, a mulher e o homem, ali os dois. Por isso que fala casal. Feminino e masculino. O masculino tem que amar só uma mulher e a feminina tem que amar só o masculino. Só um masculino. Entendeu, meu irmão? E minha irmã, vocês entenderam agora, né? Então, nos dias de hoje, pode casar com várias mulheres? Não. Aprenda, não. É proibido por Criador, tá? Não pode. Só pode casar depois que a mulher tornar viúva, ou o homem viúvo, aí sim, ou é solteira, ou solteira, aí pode casar tranquilamente. Fora disso, não pode, entendeu? Aí vocês aprenderam aí também que como
a união é importante. Entendeu? A união é muito importante. Entendeu? Então o Senhor proibiu de o homem ter várias mulheres. Entendeu, né? Uma só já tá bom demais, é verdade. Uma só tá feliz da vida, como diz, né? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos te agradecer pelo este culto. Mais uma vez, agradecer é bom. Te agradeço pelo este culto em Juízes, capítulo 8, na página 337. Amém e amém. Até o próximo culto da noite. Vou voltar com força total. Até lá.